Olá, vamos dando continuidade aqui à nossa terapia com a Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do ISA Espiritualidade, e hoje vamos dar continuidade à solução do problema da raiva, anger. Anger significa raiva ou ódio. Eu não gosto muito dessa palavra ódio, eu prefiro falar raiva. E hoje vamos para o capítulo 16, texto 1, 2 e 3. É um texto bastante avolumado, cheio de informações preciosas, para que a gente desenvolva nossas qualidades piedosas, porque esse capítulo 16 é já no final da Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita tem 18 capítulos, mais de 700 versos, e o capítulo 16 fala das naturezas divinas e naturezas não iluminadas, naturezas que nós trazemos conosco e precisamos trabalhar essa natureza que não é iluminada, e passar a buscar essa natureza de luz, essa natureza onde você vai encontrar-se com as naturezas divinas, porque Deus, Krishna, a suprema personalidade de Deus, ele tem naturezas divinas. Ele é divino e ele possui natureza divina. E nós, que somos almas, nós não temos completamente naturezas divinas, porque nós também temos naturezas escuras, naturezas pesadas, natureza sombria, natureza que nos impedem de ver Deus e de se comunicar com Deus e de entender Deus, e carregamos como anártanas, ou seja, anártanas são os maus hábitos, aquilo que nós carregamos dentro do processo de sanskaras, que são impressões que nós trazemos de outras vidas e que nos atrapalham bastante nesta vida atual. Então, hoje vamos ao capítulo 16, as qualidades piedosas da natureza divina, que ele cita aqui para que nós nos tornemos em homens piedosos, dotados de natureza divina. Com a Guiana Timiranda Siá, Guiana Junasa Lakaya, Chakshu Militayena Tasmai, Shri Guruvena Maha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas humildes e respeitosas reverências. Senhor Krishna, por favor, aceite minhas reverências dessa leitura da Bhagavad Gita, onde nós aqui estamos procurando encontrar soluções para nossos problemas emocionais. Abra o nosso conhecimento, acenda o nosso conhecimento com essa tocha do vosso amor, essa tocha desse estudo, a tocha do ouvir, Smarana, para que a gente possa desenvolver atitudes piedosas, sentimentos piedosos, para que a gente possa, de qualquer forma, estar se igualando a ti, nessa natureza divina, dentro desse processo de Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção, onde buscamos nos aconselhar sempre com a Bhagavad Gita e buscamos entender todo esse processo. Então, hoje é o capítulo 16, texto 1. Bhagavad Gita, como ele é, autorizada as naturezas divinas e as naturezas não divinas. A suprema personalidade de Deus diz: destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudo dos Vedas, austeridades, simplicidade, não violência, veracidade, está livre da ira, renúncia, tranquilidade, aversão a encontrar defeitos, aversão a encontrar defeitos. Compaixão para com todas as entidades vivas. Compaixão para todas as entidades vivas não quer dizer apenas seres humanos. Está livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação,
vigor, clemência, fortaleza, limpeza, está livre da inveja e da paixão pela honra, falso prestígio. Essas qualidades transcendentais ao filho de Bharata existem nos homens piedosos dotados de natureza divina. Então, aqui, a Suprema Personalidade de Deus está listando, fazendo uma lista dessas qualidades que nós, almas condicionadas, devemos praticar. Dia após dia, essa prática vai se tornando um constante exercício da nossa natureza iluminada. Porque nós não somos iluminados. Se fôssemos, nós, almas, não estaríamos aqui nestes corpos materiais, vivendo esses três modos: bondade, paixão e ignorância, sendo atado por essas cordas, ouvindo o tempo todo essa mente que mente o tempo todo, sentindo coisas e sensações e movimentos de emoções desequilibrados e buscando fazer atitudes onde a gente não vai satisfazer a Deus e sim ao falso ego. Então, essas naturezas não são divinas, elas são escuras, elas são não iluminadas, elas são ações que correspondem ao escuro, à escuridão da ignorância, como se diz no mantra de abertura. Eu nasci na mais escura região da ignorância, este mundo material. E aqui eu estou neste mundo material cheio de ignorância e cheio de sensações, sentimentos, pensamentos ignorantes que não me trazem felicidade em Deus. Porque buscar a felicidade dos prazeres materiais é outra ilusão, é outra tolice. Então, vamos ver aqui o que é que Srila Prabhupada nos diz. As raízes provenientes, comparadas às atividades das entidades vivas, algumas são auspiciosas e outras inauspiciosas. Ou seja, umas são brilhantes e outras não são iluminadas. Então, existem várias qualificações de seres que não praticam atividades iluminadas. Por exemplo, ele cita aqui dentro da filosofia Veda, ele fala dos devas, ou piedosos, que são iluminados, e os asuras, ou impiedosos, que são escuros, chamados de natureza não iluminada. E, conforme os modos das qualidades da natureza material, nós vamos saindo da ignorância, que é um dos modos da natureza material, passando para paixão, e da paixão para a bondade. E essa bondade material ainda não é a bondade de Deus, que é a bondade pura, imaculada, que não tem máculas, que não tem sujeira, que é pura. E essa bondade, nós estamos buscando essa bondade, tentando desenvolver a natureza divina, porque se eu tenho raiva, eu não sou divino. Se eu tenho ciúme, se eu tenho possessividade, se eu quero controlar, se eu quero me assenhorar das coisas, se eu quero buscar muitas coisas materiais para satisfazer meus sentidos materiais, eu não sou uma pessoa iluminada. Eu sou uma pessoa de natureza escura, ou uma natureza trevosa, de trevas da ignorância. Então, buscando as atividades no modo qualitativo da bondade, nós vamos buscar o progresso e o caminho da libertação, e tais atividades são conhecidas como transcendentais por natureza, porque elas transcendem o modo da matéria. Transcendentais. Tudo aquilo que é transcendental está acima da matéria que nos condiciona e nos prende. Aqueles que estão situados na natureza transcendental progridem no caminho da libertação. Então, para me libertar da minha raiva, da minha natureza raivosa, onde eu desenvolvo dentro dessa raiva um ódio e outras coisitas a mais, que não vale nem a pena citar aqui, eu vou me libertando nesse caminho, deste caminho. E assim eu vou agindo
e buscando o modo da bondade. Por outro lado, para aqueles que agem nos modos da paixão e da ignorância, não há possibilidade de libertação. Quem está falando aqui é Srila Prabhupada, outra alma autorrealizada, nosso mestre maior, nosso guru, e ele fala que quando a gente age no modo da paixão e da ignorância, a gente não se liberta, porque a gente vai estar preso sempre vibrando nessa paixão e nessa ignorância. Terão de permanecer neste mundo material como seres humanos, ou serão admitidos entre as espécies animais ou até mesmo entre as formas de vida inferior, porque na casa de Deus há muitas moradas. Existem planetas superiores à Terra, como também inferiores. E dependendo do que você pensa, sente e age, do seu estado de consciência na hora da sua libertação parcial, né? Porque quando você sai desse corpo, você se liberta, é uma verdadeira liberdade, e a gente tem medo de morrer, a gente não quer sair daqui, a gente quer permanecer aqui, porque a gente acha que isso aqui é tudo, isso é uma ilusão, porque o que existe aqui é prisão, todos nós estamos aprisionados neste samsara, neste ciclo de nascimentos e renascimentos, e nós não conseguimos nos libertar porque nós estamos no modo da paixão e da ignorância, e aí Srila Prabhupada diz que existem várias outras espécies animais ou de vida inferior, e dependendo do que você pratica nessa vida, você vai diretamente habitar esses corpos inferiores. Então, o Senhor explica aqui a natureza transcendental e as qualidades que são inerentes a uma pessoa de natureza divina. E também explica a natureza não iluminada e suas características. E também explica as vantagens e as desvantagens destas qualidades. Então, a palavra Abhi Jatasya, quando usada com referência a alguém nascido das qualidades transcendentais ou das tendências piedosas, é muito significativa. E são seres que nascem com qualidades piedosas. Então, eu vou repetir aqui as qualidades para ver com quais você se identifica. Destemor, ou seja, estar livre do medo. Purificação da própria existência, se purificar. Cultivo de conhecimento espiritual, viver atrás de conhecimento espiritual. Praticar a caridade. Ter autocontrole, mente e sentidos. Execução de sacrifícios, oferecer sacrifícios e austeridades para se elevar espiritualmente. Estudar as escrituras védicas. Austeridades, que são ferramentas que nós fazemos para que a gente possa expandir a nossa consciência. Simplicidade, ser pessoa simples. Não cometer violência, não violência. Veracidade, não agir com duplicidade. Uma hora você é uma coisa, outra hora você é outra. Estar livre da ira, é justamente o que estamos falando aqui do problema da ira. Então, estar livre da ira é uma qualidade piedosa. Então, se você é irado, ou se você tem raiva, você não tem essa qualidade e essa natureza divina. E você não se iguala a Deus. Então, tranquilidade, renúncia, você renunciar às coisas, porque a renúncia também é uma qualidade divina. Tranquilidade, ser uma pessoa tranquila. Aversão a encontrar defeito nos outros. Então, essa aí tem que bater 3 palminhas. Aversão a encontrar defeitos, onde? Em você e nos outros. Principalmente nos outros, porque a gente adora olhar os outros e esquecer da gente. A gente vê um argueiro no olho do outro, não vê a trave no da gente. Já diz Jesus nos nossos olhos. Vós veis um argueiro no olho do outro, coisas mínimas a gente busca encontrar defeito nos outros. E não vê uma trave no seu, que está uma trave, está trevoso, está impedindo que você se enxergue imperfeito e que você busque sair dessa imperfeição. Compaixão para com todas as entidades vivas. Então, quando a gente pratica a rinça, não violência, a gente está com compaixão para todas as entidades vivas, que significa todas as espécies e entidades vivas. E não é só os seres humanos. Porque a gente se acha, né? O rei da cocada preta. E a gente diz, não,
Como meu mestre espiritual diz, na Bíblia está escrito lá nos mandamentos, não matarás. Isso não é matar uns aos outros, não, seres humanos, não é matar qualquer entidade viva. Então, a partir do momento que a gente come esses animaizinhos, a gente está praticando essa violência com os animais. Está livre da cobiça, não cobiçar as coisas alheias, gentileza, ser gentil, ser modesto, firme determinação, ser determinado, ter vigor, energia, principalmente para servir a Deus, clemência, ser uma pessoa clemente, ter clemência consigo e com os outros, fortaleza, ser uma pessoa forte, limpeza, se manter limpo, como também o ambiente que você mora, manter-se limpo, como os demais ambientes, e estar livre da inveja e da paixão. Então, estar livre da inveja, não invejar nada nem ninguém, nem ter paixão pela honra, de querer ser elogiado, de querer ser o melhor, de querer dizer, você é isso, aquilo, e você se sentir o máximo. Isso é estar livre da paixão pela honra, ou seja, do falso prestígio. Colocar essas qualidades fora de você, essas qualidades que não são divinas, é você estar trabalhando a ira, anger, porque nós estamos trabalhando aqui na Bhagavad Gita a terapia da raiva com a ciência suprema da alma. Então, ele cita aqui exemplos. Gerar uma criança numa atmosfera piedosa é conhecida nas escrituras védicas como Garbhadana Sanskara, ou seja, você trazer para o seu convívio crianças que possam serem crianças que se devotam a Deus. Chama-se Garbhadana Sanskara. Se os pais querem um filho possuidor de qualidades piedosas, deve seguir os 10 princípios recomendados para o ser humano envolvido com a vida social. Então, para tudo tem regras e regulações. No Bhagavad Gita, tivemos também a oportunidade de estudar que a vida sexual que serve para gerar um bom filho é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Então, por quê? Porque os filhos não são nossos. Os filhos estão em nossas responsabilidades, mas essas almas são filhos de Deus em corpos condicionados. E aí a gente tem que ter a consciência que a gente está educando os nossos filhos para a consciência de Deus, para a consciência de Krishna. Aqueles que estão em consciência de Deus, de Krishna, devem pelo menos evitar gerar filhos como gatos e cachorros. O que é gerar filhos como gatos e cachorros? Sexo ilícito, sair fazendo sexo por aí com Deus, aliás, tira Deus disso, pelo amor de Deus. Está fazendo sexo aí no mundo afora, e gerando filhos como gatos e cachorro, que ninguém sabe quem é o pai, que ninguém sabe quem é a mãe, ninguém sabe quem é ninguém, mães solos, pais solos, não tem família, não tem um pai, uma mãe, um filho que vive numa harmonia, numa família modelo para Deus e servindo a Deus. Então, isso é gerar filhos como gatos e cachorros, como diz aqui Srila Prabhupada. Então, devemos gerar filhos em consciência de Deus, para que nasçam e se tornem conscientes de Deus, conscientes de Krishna. A criança que nasce de um pai e de uma mãe absoltos em consciência de Deus, de Krishna, deve ter essa prerrogativa, ou seja, filhos divinos, você gerar filhos divinos, almas que vão estar em consciência de Deus, juntamente com o pai e com a mãe, que já são conscientes de Deus. Então, na filosofia védica existem várias regras e regulações, e nós vamos, pouco a pouco, destrinchando aqui cada qualidade divina dessa, na sequência desses vídeos, nessa terapia com a Bhagavad Gita, para que a gente possa se educar e trabalhar as nossas funções, das nossas qualificações educacionais e manter a sociedade no estado de paz e prosperidade, coisa que não existe nos dias de hoje. As qualidades mencionadas acima, essas várias qualidades piedosas de natureza divina, são explicadas como propriedades transcendentais que servem para fazer alguém progredir em compreensão espiritual, de modo que se liberte do mundo material. Sociedade social, em consciência de Deus e se ocupando, usando o seu Dharma, o que você tem de facilidade de fazer na vida material,
oferecendo essas qualidades a Deus, gerando filhos que sejam conscientes de Deus e trabalhando essas qualidades, destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifício, estudo das escrituras sagradas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, da ira, que é justamente o ponto vital que nós estarmos estudando hoje, estar livre da ira, renunciar, ter tranquilidade, aversão a encontrar defeito nos outros, ter compaixão de todas as entidades vivas, estar livre da cobiça, ser gentil, ser modesto, ter determinação, ter vigor, ter clemência, ter fortaleza, ser uma pessoa limpa e ter limpeza, estar livre da inveja e da paixão pela honra. Estas qualidades transcendentais existem nos homens piedosos, dotados de natureza divina, e quem desenvolve essas qualidades se livra da ira, com certeza. Essa é a nossa terapia do dia de hoje, da Bhagavad Gita, a Ciência Suprema da Alma. Eu agradeço por estar aqui agora, oferecendo o meu serviço a Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, a grande alma na pequena alma no meu coração, que me guia, que me mostra como usar a minha fala, como usar o meu pensar, o meu sentir, o meu agir, aqui nessa leitura transcendental, para que eu possa, eu mesma, trabalhar esta raiva que nós trazemos conosco e também estar compartilhando esta terapia com as demais criaturas divinas que querem se elevar em consciência de Deus, em consciência de Krishna. Gratidão mais uma vez. Se você gosta do que eu falo, compartilhe sabedoria e deixe o seu legal, o seu like aí, se você tiver vontade. Gratidão.